Alguns livros vão colocar esse período de declínio dentro do novo império. Mas eu gosto de dividir, assim como alguns historiadores, porque é o período de queda mesmo, que você vê só grandes invasões acontecendo no Egito Antigo, né? Então, bom, como que vai se dar isso aí, esse período de baixo império? Primeiro a gente vai ter o rei Dário, o rei persa. Ele vai invadir o Egito, vai tomar e conquistar o Egito. O Império Persa aí vai ficar no seu governo, vai administrar o Egito aí por mais ou menos uns 200 anos, tá bom? E aí vai vir um cara da Macedônia, vocês já devem ter ouvido falar também, chamado Alexandre o Grande. O cara, com 22 anos, ele começa uma empreitada de conquista, ele conquista quase todo o mundo antigo, gente. Pensa que o mundo antigo, o mundo todo, né, para eles, né, era a Europa, a Ásia e o continente africano. Detalhe, a maior parte do continente africano nunca ninguém tinha entrado. Nunca os europeus, tá, gente? É muito relativo a gente falar isso, porque lá dentro do continente as coisas estavam rolando lá dentro, tá bom? Tanto que o Egito é dentro do continente africano. Mas a galera geralmente ela só fica ali em cima, ali no Nordeste mesmo da África. Mas o mundo todo era isso daí, gente. E o Alexandre o Grande ele vai conquistar e vai dominar quase tudo isso. E aí ele vai libertar o Egito desses persas. Então ele vai ser muito querido, muito ovacionado por esses egípcios, né? Tanto que a galera vai dar o título para ele de faraó. Então ele vai meio que se tornar um faraó aí, um faraó do Egito. E aí ele vai falar que ele é uma mistura de filho do deus Zeus, né, se não me engano, com um filho do deus Ra. E aí eles são uma mistura de deuses que vai formar o Alexandre. Então umas teorias malucas aí que vai falar sobre o Alexandre ser tão poderoso, né, naquele momento. Mas isso não vai durar por muito tempo, porque Alexandre vai morrer logo em seguida. E aí a gente vai ver que, como Alexandre morre sem herdeiros, né, quando ele morre a mulher dele está grávida, a gente vai ter os generais de Alexandre o Grande assumindo todo o território de Alexandre. E um desses generais que vai assumir o Egito é chamado de Ptolomeu. Ele é um general de Alexandre e vai dar origem aí à dinastia, né, dos faraós. Então, geralmente, esses faraós aí vão ser Ptolomeu. Ptolomeu II, Ptolomeu III, Ptolomeu IV, Ptolomeu V, assim por diante. Mas todo mundo aí vai ser o faraó. E aí, ele vai, esse reinado aí vai ficar mais ou menos 275 anos, né? Até Cleópatra, que é a última faraó, e ela é Cleópatra Cleópatra VII. Então, ela vai ser aí a última faraó até que vem o domínio dos romanos. Os romanos vêm e conquistam todo mundo. A princípio, os egípcios, né, eram uma expansão territorial romana, né? Mas depois, com a traição de Cleópatra, né, que a gente vai estudar durante o Império Romano, a gente vai ver que Otaviano, quando ele se torna imperador, ele vai pegar e vai dominar, e vai conquistar, e vai acabar com os faraós, vai acabar com tudo isso aí, tá bom? Tanto da política, a gente vai falar de uma outra estrutura, que é a estrutura econômica. Como eu disse, a economia do Egito Antigo ela é baseada no rio. Então, o rio Nilo ele servia tanto para comida, para produção de alimentos e tudo mais, senão não ia nascer, não ia brotar nada, quanto para o comércio. É pelo rio que ele levava e trazia matéria-prima e outros materiais que eles faziam e vendiam, quanto pela pecuária. Então o rio ele é a grande fonte, a grande base econômica do Egito Antigo. Tá? Se não fosse isso, provavelmente o Egito não ia ser tão rico e tão próspero. Para você ter noção, que durante a Antiguidade,
O Egito vai ser um dos maiores produtores de vinho. O algodão egípcio, gente, até hoje a gente fala assim, ah, eu vou comprar um lençol de fios egípcios. É o algodão mais top que existe, é o algodão egípcio. Então, isso começou lá na antiguidade. Então, o algodão era algo assim muito rico, né? Só a galera mais poderosa que usava. Trigo era assim, o melhor trigo que tinha era do Egito. Então, assim, a economia vai ser uma economia basicamente agropecuária e principalmente hidráulica, como assim? A base do rio. Então, nesse momento também vai surgir muitos matemáticos e arquitetos, cara. Os caras eram muito bons. Eles vão conseguir desviar o rio, né? E levar um rio daqui para um lugar lá longe, através de aquedutos. E olha, os caras vão ser muito feras, assim. Depois eu vou mandar um documentário para vocês de um vídeo do Fantástico que fala sobre o Egito Antigo. E até hoje esses aquedutos são usados. Então, assim, é algo muito legal, tá bom? A terceira estrutura que iremos falar é da sociedade. Bom, a sociedade era uma sociedade estamental. O que é isso? Se eu nascia camponês, eu nunca vou chegar a ser um sacerdote ou um nobre, tá? Se meu pai é camponês, eu vou ser camponesa. Se minha mãe é nobre, eu vou ser nobre, entendeu? Não tem como eu ir crescendo nessa sociedade, tá? Então é uma sociedade parada, engessada, né? Então ela é chamada de sociedade estamental. Ninguém consegue mudar de classe social, tá? E ela vai ser dividida em algumas camadas, tá bom? Essas camadas vão ter como base quem vai ser o primórdio, né? O grande pico da pirâmide. O faraó, é claro. A partir do faraó, a gente tem os nobres. Então, esses nobres têm os vizis também, mas tá tudo dentro dessa camada aí dos nobres, tá? Nobres e sacerdotes. Os vizis era aquela galera que ajudava o faraó a governar. Então, ele estava dentro da galera dos nobres. Então, a gente vai ter o faraó, os nobres, os sacerdotes, os escribas. Esses escribas é muito legal a gente falar que era deles que detinham todo o conhecimento, toda a questão cultural e científica vinha desses escribas, tá? Eles que escreviam tudo que acontecia, tá bom? E os sacerdotes, é muito legal de falar, que os grandes médicos da época eram os sacerdotes, tá bom? Então a medicina surge aí, galera. E aí a gente vai ter, então, o faraó, os nobres, os sacerdotes, os escribas, os guerreiros, a galera militar ali, os artesãos, quem produzia, né? Os camponeses e os escravos, tá bom? Essa aí vai ser a ordem para vocês. Eu vou mandar para vocês uma piramidezinha. Essa piramidezinha precisa ser memorizada porque ela irá cair na prova. E cai em todas as outras provas que tem por aí. Quarta e última estrutura egípcia, a religião. Bom, a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão religiosa. Primeiro, a gente está falando de uma religião antiga. Segundo, a gente não pode olhar para lá com o nosso preconceito e com nossos julgamentos atuais, tá bom? Então, para a gente falar da religião egípcia, a gente primeiro precisa entender que é uma religião politeísta. Vários deuses. Então, eles acreditavam que tinham mais ou menos 42 deuses aí que eles acreditavam e seguiam aí. E geralmente, esses deuses, eles vão ser, olha a palavra, antroposomórficos. O que é isso? Metade homem, metade bicho. E é uma mistura muito louca aí que vai do imaginário da galera, tá bom? Naquele momento. E é uma religião que acreditava muito na questão da vida após a morte. Depois que você morre, você tem uma vida depois disso daí, né? Alguns acreditavam, né, na questão da mumificação, de que depois
poderiam voltar à terra com seu corpo, com a sua riqueza, com seus bens, com tudo mais, né? O Egito não vai ser a única religião que vai ter essa questão da vida após a morte. Na China também a gente vai ter algumas características também assim, né? Mas eles vão acreditar muito na mumificação. E, galera, a mumificação era algo muito caro e que só acontecia com a galera que tinha mais dinheiro, tá bom? Mas sim, a gente vai ter as grandes múmias aí, né? Que eram chamadas de mumificação. Tudo para proteger e guardar o seu corpo, porque depois do julgamento aí de Osíris, você poderia voltar para o seu próprio corpo. Então a gente tem que manter esse corpo aí bem sadio, bem legal, para quando um dia você for voltar. Então geralmente a gente consegue encontrar múmias aí. A gente já achou algumas múmias, geralmente de faraós antigos ou de nobres ou sacerdotes, tá? E essa questão da mumificação é muito legal da gente falar, porque tem umas coisas muito estranhas que aconteciam. Por exemplo, eles colocavam substâncias químicas dentro do seu ouvido que ele conseguia dissolver o seu cérebro e conseguiam tirar o seu cérebro pelo nariz. Macabro, né? E eles tiravam o seu coração e colocavam dentro de um pote, de uma urna lá, porque esse coração tinha que ser mais leve do que a pena de Osíris lá no julgamento, porque você tinha que ser uma pessoa justa, honrada e tudo mais. Então, bom, essa aí é a questão religiosa do Egito Antigo. Então, a gente viu que na política é uma política teocrática centralizada, onde esse faraó tem todo o domínio, todo o comando, toda a autoridade estar nele. E ele é uma figura, além de governamental, ele é uma figura religiosa, ele é um deus, de fato, tá? Na concepção deles, né? Então, a gente tem uma política teocrática, uma política centralizada. A gente tem uma economia à base do rio, né? Uma economia agropecuária hidráulica. E a gente tem uma sociedade estamental, totalmente engessada, onde as pessoas não conseguem mudar. Por exemplo, eu ser camponesa, eu posso me casar com nobre? Jamais, tá? A não ser, vai ter momentos que o faraó, ele vai dar essa liberdade aí dessa pessoa mudar. Um dos exemplos é de José. Na Bíblia a gente fala de né? José era um escravo que estava preso e tudo mais, e o faraó transforma ele num nobre, em um dos governadores do Egito, né? Então, só ele que tinha esse poder aí de mudar a galera de classe social. Tirando disso, não, tá bom? Geralmente a gente não vai conseguir. Mas vão acontecer momentos e fatos históricos, sim, que a galera vai mudar. A gente não pode generalizar muitas coisas. A gente sabe que era uma sociedade engessada, que as pessoas não conseguiam mudar. Mas a gente vai ter casos aí, um ou outro, que vão surgir aí de pessoas mudando de classe. Justamente porque o faraó quis que essa pessoa mudasse, tá? Na religião, uma religião politeísta e antropomorfóbica. É um nome muito complicado. E que tem uma questão da mumificação aí. Bom, é isso. As configurações gerais é que, por exemplo, uma coisa legal, essa curiosidade, se não está no livro de vocês, a maquiagem. Professora, mas eu já vi a novela lá dos 10 Mandamentos e já vi lá que a galera usava uma maquiagem muito legal, muito bonita. Sim, mas essa maquiagem, além de estética, ela seria para proteção da pele. A gente está falando de uma região desértica, como assim? Muito sol. Então a maquiagem protegia a galera do sol. Por exemplo, aqueles olhos pretos e tal, olhinho de gato que as meninas falam aí na maquiagem, né? São justamente para não entrar areia no olho, né? Então, ela é uma maquiagem muito prática, tá? Ela é muito além de uma questão estética. E é claro que também vai entrar a estética aí, né? Mas ela vai além. Então, nesse momento a gente também tem a medicina, a gente tem os esportes acontecendo, a gente tem a maquiagem, a gente tem a escrita. Gente, a escrita hierógrafa é uma das escritas mais antigas e mais difíceis de se entender. Ela compete ali com o mandarim. Só que o mandarim ainda tem muita gente que lê, entende. A escrita
egípcia não, é muito difícil. São poucas pessoas que conseguem traduzir. E traduzem alguns símbolos, nem todos se tem tradução não, tá? Então, basicamente, é isso. Qualquer dúvida, anote suas dúvidas para que a gente possa retirar elas nas nossas próximas aulas, tá bom? É importante que você não fique com dúvida. Eu vou estar anexando algumas coisinhas pra gente, alguns documentos pra gente, por exemplo, a pirâmide e tal, que vocês precisam memorizar, tá bom? E leiam os seus livros têm informações importantes também, tá bom? Beijinho da tia Su, fiquem com Deus, bye bye, tchau, tchau.